Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Back with Jesus. Estamos aqui para nova temática e novas perguntas que têm de ser respondidas e às vezes são perguntas difíceis. E por isso hoje chamamos o nosso querido pastor de jovens, David Ferreira. Olá, viva. Estás contente? Estou muito contente, já não era assim tempo. Estava a esperar a ver quando é que ia chegar a minha vez. Pronto, agora deixaste de estar ali atrás e vejo para aqui. Exatamente. Pronto, e então, como nós gostamos muito do David a responder a perguntas, porque todos os nós que nós temos na cabeça, muitas vezes, são desfeitos por ti, e porque tens uma maneira simples de explicar, há perguntas que têm de ser simplificadas porque há pessoas que não entendem e precisam de uma explicação clara. E então nós hoje vamos começar por falar sobre o pecado. O que é o pecado, como distinguir, como é que o Espírito Santo fala connosco, não é? Quando nós estamos a pecar, aquele constrangimento que nós sentimos, e principalmente para aqueles que estão a começar agora na caminhada com Cristo, definir bem o que é o pecado. E não aquilo que o mundo acha que é normal, porque para nós não é. Exatamente. É contigo. Muito bem. Agora. E é uma pergunta muito importante para todos os cristãos, não é? Sim. Porque como cristãos nós temos que entender o que é de facto o pecado. Então, para nós começarmos a falar acerca deste tema, nós temos que entender onde é que ele começou. Então aí nós temos que voltar logo ao princípio, ao Jardim do Éden, e perceber onde é que começou o primeiro pecado. Vamos recuar então ao Jardim do Éden. No livro de Gênesis está escrito que Deus criou este jardim e lá colocou o homem, Adão e Eva, não é? E neste lugar havia todo o tipo de animais, todo tipo de seres vivos, havia plantas, árvores, frutos e tudo coexistia pacificamente num ecossistema absolutamente perfeito, não é? Pois não havia mal, não havia maldade, o homem ainda não tinha pecado, então Deus colocava uma barreira de proteção e dizia, aqui não existe mal, não é? Portanto, não havia doenças, não havia morte sequer, porque Deus originalmente criou o homem para ser um ser eterno. E, portanto, tudo corria bem nesse lugar absolutamente perfeito, não é? Este paraíso, que é o Jardim do Éden, Deus criou na Terra. Era localizado na Terra. E, aliás, a sua localização está escrita na Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14. A localização era lá. Agora, é de notar que Deus, de facto, deu o domínio da Terra, entregou ao homem. Isto é teu para tu governares. Mas o Jardim do Éden deu-lhe a responsabilidade de cuidar apenas. Cuidar disto. E isso é uma diferença bastante importante. Porque uma coisa é eu dar algo à Mariana ou à Ana e dizer, isto é teu, faz disto o que tu quiseres. Outra coisa é entregar algo que é meu e dizer, cuida disto. Cuida disto. Mas aquele lugar nota-se na Bíblia que era algo que pertencia à jurisdição de Deus. Deus dizendo, este lugar é meu, eu entrego a ti ao teu cuidado, para tu tomares conta e para tu cuidares. Mas é-me especial para mim. Porque era o lugar onde Deus se encontrava com o homem. Portanto, era um lugar absolutamente santo. Não é? Ou seja, a presença de Deus naquele lugar tornava aquele lugar santo e bastante especial. E era um lugar que era dele. Deus entregou ao cuidado do homem algo que na verdade era dele e era especial para ele. E a razão porquê? É que aquele lugar era onde eles se encontravam. Deus se encontrava lá com o homem e conversava com ele e tinha um relacionamento de amizade. Não é? E aquele lugar estava, por assim dizer, isento totalmente de pecado. Agora, na Bíblia, existem mais passagens onde demonstra certos lugares que são considerados santos e que aí estão debaixo da jurisdição de Deus. Por exemplo, no livro em que fala de Moisés, em que ele aparece a sarça ardente, não é? E Deus diz-lhe, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é um lugar que é santo. E aí ele tinha que obedecer. E a primeira coisa que ele faz é obedecer imediatamente. Da mesma maneira, nós também vemos que o lugar santíssimo no templo era um lugar que era santo e era um lugar onde existia a presença de Deus. Lá estava a presença de Deus. E não se podia entrar a não ser que fosse, em primeiro lugar, permitido por Deus e fosse achado digno de entrar. Não é? Porque era o lugar da presença de Deus. Aquele lugar era de Deus, não era do homem. Se alguém entrasse devidamente, Deus não consentia. E em alguns casos até as pessoas morriam, como os filhos de Arão, por exemplo. Morreram porque não obedeceram às regras e aos mandamentos que Deus tinha estipulado. Não se podia entrar de qualquer maneira. Tinha normas, tinha regras. Na presença de Deus é assim. Não é? E naquele lugar não entra pecado. É por isso que na altura
do Velho Testamento, eles tinham que fazer toda uma série de processos de purificação, os sacerdotes, para poderem entrar naquele lugar. Não é? Ou seja, esses lugares Deus escolhia para serem lugares que eram deles, embora estando dentro da terra, era como se assim se pudesse dizer uma embaixada de Deus dentro da terra, dentro do domínio do homem. Da mesma maneira, nós temos embaixadas portuguesas espalhadas por vários países no mundo, mas aquele lugar é considerado estar debaixo da jurisdição de Portugal e não daquele determinado país. Mas voltando então ao Jardim do Éden. Deus que tinha construído aquele lugar para o homem cuidar e tomar conta daquele espaço, coloca ali duas árvores. A árvore da vida e a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. E diz, de todas as árvores tu podes comer fruto, exceto desta, do conhecimento do bem e do mal. Porquê é que Deus colocou lá essa árvore? Bem, isso é uma questão que nos ia levar a outra questão, não é? Sim. Que, aliás, também é muito importante, que é, se Deus é bom, porque é que Deus permite o mal? Não é? É bastante importante, mas pronto, se nós fôssemos divagar acerca disso, então teríamos que fugir muito ao centro da questão. Mas eu fico à espera então do próximo convite para falar acerca disso, não é? Eu fico à espera. Ora então, Deus cria a terra e entrega o domínio da terra ao homem. Coloca lá o homem num jardim absolutamente fantástico, maravilhoso, onde tudo é perfeito. Planta lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz, tudo podes usufruir, exceto do fruto desta árvore não comas. Porquê? Porque certamente morrerás. Dá o mandamento, dá a ordem e diz, não faças isto. Peço-te, não faças isto, porque senão há consequências para isso. E vem a serpente, com aquela língua venenosa e enganadora, e engana a Eva, e a Eva pega no fruto e come. Logo a seguir vem Adão, Eva dá-lhe o fruto, e Adão come. Já desde aquela altura, a mulher dava a volta ao homem com uma facilidade tremenda. Portanto, isso não mudou. Nos dias de hoje continua exatamente igual, não é? E é aqui, neste momento, em que nós vemos o primeiro pecado a ser cometido. Não é? Agora nós entendemos o que é pecado. Pecado é desobediência a Deus. É desobediência à sua vontade, aos seus mandamentos. Isto é pecado. Desobedecer a Deus deliberadamente, desobedecer aos seus mandamentos, desobedecer à sua vontade. Não é? E isso é uma ofensa para com Deus. Isso é uma ofensa para Deus. Aqui na Terra os países têm a sua própria soberania. Não é? Os Estados soberanos têm a sua soberania, têm as suas leis, têm as suas próprias leis. A violação destas leis é chamada de crime. Se nós violarmos as leis aqui de Portugal, nós somos considerados como tendo cometido um crime perante a lei desse país. Havendo uns que são mais leves e outros que são mais graves, mas todos são considerados como crimes. Não é? No Código nós também temos as infrações do Código. Uma infração leve ou uma infração mais grave. Há consequências para cada uma delas, se assim formos mandados parar pela polícia, não é? Ora, o pecado é uma violação de um mandamento de Deus. É como se fosse um crime perante Deus. E uma desobediência às leis do reino de Deus. Entendem a diferença aqui? Não é? Crimes para a lei dos homens, pecado para as leis de Deus. Crime num país é considerado a desobediência àquela lei, pecado é uma desobediência às leis do reino de Deus. Então isso é que é pecado. Aqui em Portugal há consequências legais para a desobediência. Para desobedecer as leis deste país. Quem as infringe sofre as consequências. Se cometer um crime grave, vai preso até. Não é? Ou não, dependendo de quão corrupta a justiça está no nosso país, não é? Que agora parece cada vez mais evidente. Cada vez maior. Agora, mais rapidamente é considerado, é condenado alguém que fez um crime que nós facilmente deixávamos escapar do que alguém que está farto de cometer crimes e, no entanto, aparece nas televisões com toda o seu descaramento. Mas no reino de Deus, infelizmente para estas pessoas, não há corrupção. Ou seja, lá não há luvas, não há subornos. A justiça vai se cumprir inevitavelmente. E no reino de Deus, o pecado não entra. Não há pecado. Sim. Ou seja, a consequência do pecado é a separação imediata da presença de Deus. Apresentando-se perante Deus com pecado, Deus não aprova e exclui e separa. É a exclusão do reino de Deus. É o afastamento da presença de Deus. E é isso que acontece no Jardim do Éden. Está escrito que depois de Adão e Eva terem provado o fruto daquela árvore, Deus os expulsou do jardim.
Expulsou-os porquê? Porque aquele lugar estava debaixo da jurisdição de Deus e não do homem. Deus não podia expulsar da terra algo que ele tinha dado ao homem. Se eles estivessem na terra, que ele é domínio deles, eu vou-te expulsar da terra. Não, tu deste-me a terra. Então a terra é minha. E eu faço o que eu quiser com ela. Mas o jardim do Éden estava debaixo da jurisdição de Deus. Então ele os expulsou e disse, aqui vocês não podem entrar, que este é o lugar da minha presença e vocês não são achados dignos e merecedores de estar aqui na minha presença. Que é um lugar santo. Uma vez num vídeo no Instagram eu vi um homem que fez esta pergunta. Mas o castigo de Deus não foi demasiado severo? Será? O que é que vocês acham? Foi demasiado severo? É assim, quando nós olhamos aos nossos olhos naturais e quando nós colocamos de parte a nossa mente cristã, que é impossível de o fazermos, mas eu acredito que para as pessoas do mundo que não têm uma mente cristã, elas acham efetivamente que é algo severo. Mas quando nós temos conhecimento da Bíblia e conhecemos a soberania de Deus, nós sabíamos que aquilo tinha mesmo que ser feito. Exato. Exato, porque Deus é 100% justiça. Mas imediatamente a partir desse momento, eu vou tentar simplificar isto, demonstrando esta situação assim, para vocês perceberem, porque assim, com este exemplo, se calhar mesmo as pessoas que não são crentes vão entender que a sua reação perante uma situação destas, se calhar não teria sido melhor. Não é? Vamos imaginar a seguinte situação. Tu, Ana, tens um amigo. Tens uma pessoa que tu consideras teu amigo. E tu fazes tudo e mais alguma coisa para essa pessoa. Tu dás-lhe uma casa para ele habitar. Tu apresentas-lhe o cônjuge perfeito para namorar e casar e ficar com ele, coabitar com ele. Enches aquela pessoa de riquezas. Dás-lhe abundância em tudo. Comida em abundância. Proteges de tudo o que de mal jamais em tempo algum lhe poderia acontecer. Para além disso, és verdadeiramente amigo desta pessoa. E visitas constantemente. E falas com esta pessoa constantemente, a toda a hora. Consideras como sendo um verdadeiro amigo. Deste-lhe tudo isto. E diz-lhe só, peço-te uma coisa. Não me faças esta única coisa. Que até era demasiado simples de oferecer. Que era, não comas da fruta desta árvore. Não abras esta porta. Este lugar eu não quero que tu entres. Não me faças isto. E justamente aquela pessoa, que é tua amiga, a quem tu deste tanta coisa, a quem tu abençoaste de uma maneira imerecida, que não tinha como te pagar de volta, vai e desrespeita-te a única coisa que tu lhe pediste para ele não fazer. O que é que tu considerarias que isto era para ti? Uma ofensa? Sim. Algo que iria quebrar completamente o teu coração? Mais do que isso, seria uma traição. Eu acho que seria mesmo considerado como sendo uma traição. Mais do que uma desobediência, Sim. era algo que traiçoou completamente a minha confiança. Principalmente quando Deus sabia que eles, ao abrirem essa porta, sabia qual era o lugar que aquilo os ia levar. Exato. E ele não queria porque estava a ser... estava a puni-los. Não, ele não queria porque ele não queria magoá-los, ele não queria destruí-los ao eles conhecerem o que é o pecado, o que é o mal. Ele não queria que isso acontecesse. Exato. Que mantessem puros e simples e naquele amor que nós nunca vamos conseguir entender. E mesmo assim... Mas mesmo assim Deus não mistificou o que é que poderia acontecer. Ele não disse, não abras isso. Porque ele disse claramente. Ele disse claramente o que é que iria acontecer. A gravidade da situação. Mas mesmo assim, ele faz isso. Tu irias continuar a ser amigo dessa pessoa se te fizesse uma coisa dessas? Era uma pergunta um bocado... A minha carne diz que não, né? Uma pessoa que não é crente, dando-se de caras com uma situação destas, iria considerar aquela pessoa como sendo um amigo? Iria continuar a confiar naquela pessoa com este tipo de amizade, principalmente sabendo que preferiu dar ouvidos a outra entidade, neste caso uma serpente, que o enganou, mais facilmente deu ouvidos àquela serpente, àquele outro falso amigo, do que deu ouvidos a quem de facto era amigo dele, não é? No mundo, a reação imediata era, eu não quero ter mais nada a ver com esta pessoa. Aliás, as pessoas chateiam-se por muito menos. Na verdade seja dito, deixam-se falar por muito menos. Sim. E neste caso, foi uma situação que assim aconteceu, não é? Deus era verdadeiramente amigo e isto foi uma traição para Deus.
Mas eu não posso condenar, não é? Eu não posso condenar Adão por aquilo que ele fez, porque eu acho que nenhum de nós teria feito melhor. Aliás, nós todos pecamos, nós todos cometemos erros e nós não temos a consciência daquilo que Adão sabia ou não sabia até aquele ponto. Então nós não podemos dizer a culpa é toda do Adão e da Eva. Eu não sei até que ponto eu, naquela situação, teria feito melhor. Portanto, eu não o julgo. Só Deus, de facto, poderia nos julgar e dizer, ok, isto é assim. Aliás, eu dei o nome Eva à minha filha. Não pela fruta que ela provou, a outra Eva, não é? Porque nós todos já provamos do fruto proibido. Mas sim porque ela representa o amor que Deus tem para com todas as mulheres. Porque Deus criou o homem e a mulher com um amor absolutamente profundo, absolutamente imerecido. Sim. Não é? E abençoou-os. E eu acho que no meio disto tudo Deus ainda teve muita graça e muita misericórdia. E muita compaixão de não os punir, de não os castigar, não os destruir naquela hora, de não os matar, por assim dizer, física e espiritualmente imediatamente. Deus ainda os poupou. Aliás, muito mais do que isso, nota-se imediatamente a seguir que ele já desenvolveu um plano para restaurar aquela amizade, aquela aliança que tinha sido quebrada. Porque logo a seguir, em Gênesis no capítulo 3:15, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Está a falar da serpente, não é? E tu lhe ferirás a cabeça, está a dizer para a mulher, tu vais ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, dizendo que a serpente iria ferir o calcanhar da mulher e a mulher lhe esmagaria a cabeça. Mas é da semente da mulher. Quem era a semente da mulher? Aqui está a falar claramente uma profecia de que Jesus, Filho de Deus, nascido do ventre da Virgem Maria, iria vir à terra e iria esmagar a cabeça da serpente. Dando uma promessa e uma profecia. Eu vou restaurar a relação que foi, a aliança que foi perdida. Portanto, foi uma grande misericórdia que Deus ainda mostrou e um amor imenso perante uma traição que eu diria, nós aqui na Terra não reagiríamos desta maneira, não é? Ele deu-nos algo ainda maior. Ele deu algo ainda muito maior. Muito melhor do que um jardim com tudo e com toda a sua riqueza. Exatamente. Nós agora conseguimos ter o Espírito Santo dentro de nós. Exatamente. E se isso não acontecesse, nós não iríamos ter. E mais do que isso, a relação que foi restaurada numa altura em que nós éramos criação de Deus, tendo descido essa criação, nós agora somos tornados filhos de Deus ao aceitar. Ou seja, nós subimos de estatuto para ser considerados como filhos de Deus. O que é uma exaltação muito maior do que aquela que nós merecíamos ter. Não é? Mas Deus faz isso por nós. Mas voltando ao Jardim do Éden, Deus expulsou-os sim. Deus expulsou-os do Jardim do Éden. Sem ninguém para os redimir do seu pecado, eles estavam mortos. Não fisicamente, mas sim espiritualmente. Adão e Eva, fisicamente falando, continuaram a viver e viveram durante muitos anos. Aliás, Adão viveu durante 930 anos. Não é? Está escrito na Bíblia. Isso em Gênesis no capítulo 5. Mas espiritualmente falando, o pecado tinha-os matado. A consequência do pecado era isso. Era matar. O salário do pecado é morte. É isso está escrito na palavra de Deus. Ou seja, a consequência direta do pecado é morte espiritual. A pessoa é como se estivesse morta espiritualmente. Não está a falar de uma morte física, está a falar assim de uma morte espiritual. Aliás, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se ele está a dizer, eu sou a vida, quem não está nele é como se estivesse morto. Sim. Eu sou a vida. Jesus está a dizer, eu sou a vida. Quem não está em mim é como se estivesse morto. Quem está em pecado é como se estivesse morto. Só aqueles que estão em Cristo Jesus é que estão verdadeiramente vivos. Ok. Se Deus é a vida, a ausência de Deus é morte. É morte. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que nos separa da presença de Deus. Então Deus tinha dito que se comessem daquele fruto certamente morreriam. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Se comessem daquele fruto certamente morreriam. Fisicamente falando, eles acabaram por falecer mais tarde, porque o homem, tal como eu tinha dito, foi criado para ser um ser eterno. Tinham a árvore da vida lá. A partir do momento que eles pecaram contra Deus, foram expulsos e não tiveram mais acesso à árvore da vida. Eles acabaram por morrer. Com a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva passam a habitar na terra. Aí sim o domínio que Deus tinha dado totalmente ao homem. Deus disse, vocês vão dominar a terra. Domine o homem sobre todo o animal, sobre toda a árvore, domine sobre a terra. Mas aí o mal já entrou, por causa do pecado. Aí o maligno já tem direito de se manifestar. Por causa do pecado, o diabo tomou para si algo que Deus tinha dado ao homem, tomou por si a força e disse, não, agora eu tenho permissão para causar dano, para fazer mal e para contaminar esta terra com pecado e com maldade. E aí os pecados começam a aumentar. Não é?
E Deus vê-se obrigado a decretar e a escrever, ok, aquilo que é pecado e aquilo que não é. Aquilo que me vai ofender e vai separar o homem de mim e aquilo que não vai. Não é? Se na Bíblia disser isto não faças, então se o fizeres estás a cometer um pecado, estás a desobedecer ao mandamento de Deus. Mas se não disser nada, então tu podes fazer. Não é? É claro, com bom senso e com sabedoria, sabendo que, não tentando contornar. Não diz especificamente que eu não posso fazer isso, logo que tudo é legal, não é? Mesmo dentro dos pecados há ramificações que podem levar a isso. Então nós subentendemos, ok, isto aqui também não é bom eu fazer. E em vez do homem se arrepender e voltar para Deus, aquilo que nós vemos é o pecado cada vez aumentar e aumentar mais. E nos dias de hoje o pecado prolifera de uma maneira completamente absurda. Nós vemos maldade, homicídios, violações acontecer todos os dias. A taxa de homicídios em alguns países, principalmente nos países da América Latina, é absolutamente surreal. Nós vemos a maldade aumentar de uma forma absolutamente horrível. E assim o domínio que tinha sido dado ao homem foi entregue de bandeja nas mãos do diabo. E o diabo tomou posse daquilo que tinha sido dado originalmente. Não é por acaso que quando, na provação do deserto, o diabo se apresenta perante Jesus, ele diz, tudo isto, todos estes reinos da terra te dou. Porquê? Porque a mim foi dado. E o diabo gaba-se disso. Porquê? Por causa do pecado, o homem entregou isso de mão beijada ao diabo. E a partir desse momento que uma pessoa peca, espiritualmente falando, é como se tivesse morrido. Espiritualmente falando. E agora apenas pode ser salva por alguém que nunca conheceu o pecado. E só há uma pessoa assim, que é Jesus. Só Jesus. É que andou nesta terra absolutamente perfeito, nunca pecou, foi à cruz, sendo condenado injustamente, morre pelos pecados da humanidade. E só o sangue de Jesus nos pode limpar, nos pode lavar e ser, por assim dizer, purificados desse pecado que nos tinha matado completamente espiritualmente. Efésios 2, no versículo 1, está escrito que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas ofensas. Jesus nunca pecou, Ele vai à cruz para morrer pelos nossos pecados e se fez pecado por nós, em nosso lugar. Só através de Jesus que o ser humano pode ser salvo da condenação do pecado e da morte. Só através de Jesus. Éramos nós que merecíamos estar lá. Exatamente. Porque a justiça de Deus vai cair de uma maneira ou de outra. Se não caía sobre o homem, tinha que cair sobre alguém. Neste caso, cai sobre Jesus. Ou seja, todos aqueles que olham para Jesus e dizem eu quero que tu sejas meu Senhor Salvador, e aí Deus os iliba da condenação do pecado. E nós, a partir do sacrifício de Jesus, nós vemos ao mais alto nível a bondade de Deus. Porque desde o início nós vemos a desobediência por parte de Deus, vemos ali uma traição e mesmo assim Deus, passado milhares de anos, traz Jesus para morrer em nosso lugar e dizer mesmo, eu vos amo e quero outra vez ter um relacionamento com vocês, porque, tal como tu estavas a dizer, a morte espiritual é a separação, ou seja, do nosso relacionamento com Deus, e Jesus vem à Terra e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Ele é mesmo o caminho que nos leva a ter outra vez essa união com Deus. Exatamente. Ou seja, tudo aquilo que foi rasgado logo no início, logo no primeiro pecado, Deus traz Jesus e une outra vez essas partes que foram desligadas e isso mostra a maior bondade de Deus Exatamente. ao mais alto nível. Um amor que é de facto incompreensível. É por isso que nós dizemos que o amor de Deus, o amor ágape, a Deus apenas pertence. É um amor que transcende a nossa própria capacidade de amar. Não é? Eu jamais, em tempo algum, daria uma das minhas filhas para morrer, seja por quem for, não é? Jamais faria uma coisa dessas. O amor que eu tenho pelas minhas filhas é muito grande. Mas está escrito que Deus se agradou de ver seu filho ser moído por causa das nossas transgressões, porque Ele sabia de algo maior que nós não conseguiríamos ver até então. E aquilo de maneira tal era chocante que as pessoas viraram a sua cara do horror que era a crucificação. E, no entanto, Jesus vai à cruz para morrer em nosso lugar. Não é? Portanto, todo aquele que está em Deus, que está na luz, está salvo. Todo aquele que estiver em Jesus. Quem rejeitar e quiser continuar a viver em pecado, é como se estivesse nas trevas, não é? Tal como a escuridão é a ausência de luz, se Deus é vida, a ausência de Deus é morte. No lugar da presença de Deus, nós temos que entender isso claramente. No lugar da presença de Deus não entra pecado. Portanto, nenhum ser humano poderia entrar no reino de Deus tendo cometido pecado algum. A condenação iria cair sobre essa pessoa de uma maneira ou de outra. O pecado não entra no reino dos céus. Esta lei é incontornável.
Este princípio é um fundamento do reino de Deus. É incontornável. Não pode entrar no céu, na presença de Deus, no reino de Deus, se não corresponder a esse critério. E é curioso que nós na Terra também temos coisas assim. Por exemplo, eu estou-me a preparar para ir à Coreia do Sul, em novembro, não é? E eu fui informado de antemão que para eu poder entrar na Coreia do Sul, eu tenho que preencher e enviar um formulário chamado KETA, que é ETA. Eu tenho que submeter esse formulário. E lá fazem uma série de perguntas. Quem é que eu sou, a minha identidade, querem saber tudo e mais alguma coisa, que tipo de doenças eu já tive, perguntei se já tive algum tipo de doenças, e querem saber inclusive o meu registro criminal, se eu já fui condenado por algum crime no meu país. Eles querem saber toda essa informação. Felizmente para mim, eu nem doente estou, nem crime algum fui condenado por ter feito, e portanto, eu quando submeti fui aprovado e disseram, ok, já tens a aprovação. Mas uma pessoa que não submete isto, ou que este formulário não é aprovado, não entra na Coreia do Sul. Ou seja, é um requisito de entrada para poder entrar dentro daquele país. E se não o fizer, não entra. Fica à porta. Okay? Da mesma maneira que nós temos critérios aqui na Terra para corresponder a isso, quanto mais no céu. Sim. No céu também existe uma seleção. Ou seja, como alguém uma vez disse, no céu há fronteiras e há uma seleção muito rigorosa de quem entra. No inferno é que não há fronteiras nenhumas, entra toda a gente. Portanto, A porta é larga. Exatamente, a porta é larga e entra tudo, mas no céu a porta é estreita, bastante estreita. E há um registro de seleção muito, muito afinco, não é? Muito, muito seletivo. Mas diz, Mariana, o que é que ias Ia dizer? dizer que daqui podem surgir dúvidas para alguém que não conhece Jesus ou que está agora a iniciar, que é, nós fizemos um registro de seleção e tu disseste, no céu não entra o pecado. E pode, para as pessoas que estão a ouvir, pode surgir dúvidas de, se nós temos natureza humana, estamos aqui e pecamos, então Certo. como é que eu entro no céu? Lembra-me disso que podia fazer confusão. Certo, exatamente, e faz todo sentido. Não é? O que é que na Bíblia fala acerca de nós sermos limpos e purificados do pecado? Se crês no Senhor Jesus e se tu fores batizado. Ou seja, nós temos aqui dois elementos. Em primeiro lugar, tem que crer em Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que, de outra maneira alguma, Ele poderia ser salvo, a não ser através de Jesus. Portanto, a pessoa tem que crer mesmo que Ele é salvação, entregar a sua vida a Jesus e depois tomar essa firme decisão, que é o batismo, de morrer para a sua vida, fisicamente falando, morrer para o meu passado, morrer para a carnalidade e quero viver a minha vida com Cristo. Não quer dizer, no entanto, que a pessoa depois de ser batizada, depois de ter aceito a Cristo, que não vai cometer pecados. Não é? Aliás, isso é uma das coisas que a maior parte de outras pessoas atiram à cara de quem é crente, dizendo, mas então o senhor crente, o senhor não sei o quê, fez isto, fez aquilo, e prontamente se predispõe a fazer este tipo de acusações para demonstrar a falta de santidade daqueles que deveriam ser santos. Não quer dizer que a pessoa, a partir desse momento, que não vai ficar completamente livre de pecado. Antes fosse, melhor assim. Seria mais fácil, não é? Mas não é assim tão fácil, não é assim automático, porque está escrito na palavra de Deus que o diabo vai continuar a tentar. A cada dia o seu mal. Vai haver provação atrás de provação para testar a tua resiliência, a tua vontade, o teu compromisso, a tua firme aliança em fazer aquilo que está certo. Não é? Nós vemos mesmo os discípulos que tanto andaram com Jesus, no momento do aperto, no momento de provação, fugiram como umas baratas tontas. Houve quem o negasse, houve quem não acreditasse, fugiram, houve quem o traísse. Quer dizer, Deus deu a oportunidade para eles fazerem aquilo que está certo, mas no momento da aprovação, eles podem não fazer aquilo que está certo. O que é que uma pessoa faz nesse caso? Ok, eu já criei em Deus, eu já fui batizado, eu pequei em tentação, eu pequei, pronto, Deus já não quer mais nada comigo. Não, arrepende-te. Arrepende do teu pecado. Correr para Deus. Sim. É quando tu deves voltar, que é um dos enganos recorrentes que vê-se muitas pessoas. Eu não estou bem comigo mesma, não vou à igreja. Erro grave, venha correr para a igreja para que Deus te possa restaurar. Mas eu não tenho paz. Muitas pessoas põem a condição delas como um impedimento para conhecer Jesus. Nós já Exatamente. Acho que a culpa se torna demasiado grande, então elas não conseguem. A culpa e a vergonha também. É tipo, ok, eu já não sou digna. Tu não és digna mesmo quando não pecas. Nunca o vais ser. E nós nunca vamos merecer Jesus. Exatamente. Nós nunca vamos merecer. Porque é pela graça, não é pelos nossos esforços ou pelo nosso Sim, nós temos é que entender, arrependimento não é um pedido de desculpas, arrependimento é uma transformação. Tu tens que te transformar. Aí sim, isso é um arrependimento verdadeiro.
Sim. Eu acho que é o que falta muitas vezes na pessoa, é pronto, então eu vou pedir desculpas e amanhã está tudo bem e voltam. Volta a fazer o mesmo. Exatamente. Esquecem-se que Deus odeia a iniquidade e aí já transcende o pecado, já é algo que tu continuas a viver em pecado sabendo o que é aquilo, sabendo que aquilo é mau, é errado e Deus não gosta e tu continuas. Exatamente. E essa é que é a grande diferença entre aquele que é Sim. crente que vai ser salvo e aquele que não é crente, Sim. que já não acredita. O que não é crente já abdicou de se esforçar, de lutar para tentar vencer aquilo que é claramente um pecado e uma ofensa contra Deus. E então toma para si aquilo e diz, pronto, eu sou Sim. assim, não há nada a fazer. Ou então tenta inventar todo tipo de desculpas para dizer, há uma motivação pela qual eu estou a fazer isto e é perfeitamente Sim. compreensível e justificável. Perante Deus não é. Perante Deus não é. O que é pecado, seja ele Exatamente. grave ou menos grave. É pecado. Exato. Nem há medição, eu acho, É né? isso. Não há Exatamente. medição de um homicídio, não há medição de uma violação, não há. Porque Tudo para é Deus considerado tudo é pecado. pecado. Tudo é Tudo considerado pecado, pecado. porque também não há medição na graça. Mas mesmo na justiça de Deus há diferenças. Sim. E isso na Sim. Bíblia diz. Portanto, uma ofensa contra uma criança, Jesus é daquelas vezes, eu uma vez ouvi alguém dizer isto, é uma das poucas vezes que nós vemos na Bíblia, ele se tornar como se fosse um daqueles mafiosos dos filmes falar. Porque ele dá uma ilustração tão violenta contra a punição que cai sobre alguém que faz mal a crianças, Sim. nós entendemos, ok, há punições diferentes para quem comete As crimes consequências. mais Sim. as consequências são piores para quem Sim. comete coisas mais graves e não se arrepende. E a diferença está aí naquele que não se arrepende. Quem é crente e verdadeiramente crente arrepende-se e mantém-se na luta. Pode durar 1 ou 2, 3 meses, anos a conseguir vencer aquele vício, mas Sim. ele não desiste e diz, um dia eu vou vencer isto e vou vencer e vou vencer. E cada vez que cai, arrepende-se e volta para Deus de braços Sim. abertos. E aí, porque ele entende a minha salvação, a certeza da salvação da minha alma está nas mãos de Deus. Mas todos os dias a nossa fé vai ser provada. Sim. Todos os dias. Ou seja, da mesma maneira que no reino de Deus, que é um lugar da presença de Deus, só entra quem corresponder a estes critérios. Que Deus estabeleceu para pudesse entrar, no céu não entra pecado. É assim. É assim. Tal como nós temos as leis, quem comete infrações nas leis que sofre as consequências, no reino de Deus a consequência imediata é a exclusão, a expulsão. É como se não entre na Coreia. Porquê? Porque o teu formulário que não foi aprovado. David, tu fizeste isto, então, desculpa, mas tu não entras. Nem entra lá. Na presença de Deus é a mesma coisa. Nem entra lá, não entra. Por defeito, quem não entra na presença de Deus e está longe da presença de Deus é como se estivesse morto. É a chamada morte espiritual. Só entra quem reconhecer Jesus como seu Senhor Salvador e se arrepende verdadeiramente do seu pecado. Que é isso que está escrito em Mateus no capítulo 4, 17. Jesus ia pelas ruas e ia pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, desde aquele momento, ele já estava a dizer o que vocês têm que fazer, o primeiro passo. Sim. É para vocês chegarem lá ao reino dos céus. É arrepender. É o arrependimento. E pela Bíblia, Deus vai nos dizendo como lutar contra o pecado. Quais são as armas que nós temos do nosso lado Sim, para exatamente. combater contra isso. Ele não diz, olha, isto é pecado, pronto, agora safa-te. Não. Ele diz, isto é o pecado, mas isto é a forma como tu vences. Então, claro que a caminhada é muito difícil, não é? Nós vamos estar sempre a pecar aqui ou ali. Mas ele dá-nos as armas corretas para lutar contra isso. E a primeira arma fundamental é o uso da palavra. Exatamente. Que Jesus demonstrou. Aliás, a palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o melhor exemplo que nós temos de Deus? É Jesus, o exemplo de Jesus. O que é que Jesus fazia perante uma provação? Ele respondia com a palavra. Ele dizia, está escrito. Ou seja, Exatamente. nós criamos as nossas autodefesas sabendo e tendo conhecimento daquilo que está escrito na palavra. Agora alguém diz, eu sou crente, mas sou crente não praticante. Então não sabe nada acerca da palavra de Deus, vai continuar a agir completamente na sua ignorância. Sim. Então, aquilo que diz, inclusive na palavra de Deus, é: meu povo perece por causa da falta de conhecimento. Pois é. Começando pela palavra de Deus. Se não conhece aquilo que está escrito, de maneira nenhuma vai conseguir vencer no momento de aperto, no momento de tribulação. Não vai conseguir vencer a tentação. Facilmente desiste e abdica e diz, olha, eu sou assim. Eu sou assim, Deus fez-me assim. Eu já ouvi essa justificação. Não, Deus não foi à cruz para tu continuares a ser quem és. Deus foi à cruz para poderes mudar a tua vida, transformar a tua vida, seres alguém diferente. Tu foste pago e comprado com o sangue de Jesus. Agora, faz o favor de fazer um esforço. Quando a mulher que foi apanhada em adultério foi apresentada perante Jesus, Jesus disse, onde estão as pessoas que te acusavam? Nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Ou seja, ele estabeleceu a condição, vai, arrepende-te, muda a tua vida. O amor e a compaixão de Deus foi que lhe deu força para ela mudar. Ela, a partir daquele momento, até podia ter continuado a sua vida e ter feito mal. A decisão estava nas mãos dela. Continuado a pecar.
Mas aquele amor que Jesus demonstrou fez com que ela quisesse mudar a sua vida. Não é? Mas ela não está isenta de poder continuar a pecar. Ela foi-lhe dada a oportunidade de se arrepender. Da mesma maneira, Jesus é mesmo dizer, eu estou-te a dar a oportunidade, porque tu tens Jesus, estou-te a dar a oportunidade de tu seres salvo. É a mesma coisa que uma pessoa que está no meio do oceano e diz, Senhor, manda, eu já ouvi este exemplo, manda-me alguém que me ajude, ajuda-me, vem aqui para me salvar. E vai e aparece um barco e diz, sobe aqui. Ele diz, não, eu estou a orar para que Deus me salve. Vem outro barco, eu estou a orar para que Deus me salve. Quando tal, morre afogado, não é? Sim. Diz, então, tu não me vieste salvar. E ele diz, eu mandei-te 2, 3 barcos para a tua salvação e tu não fizeste caso. Da mesma maneira, Deus envia pessoas para falar. Mas, acima de tudo, Deus, o maior salva-vidas que a humanidade tem é Jesus. Se a humanidade não tivesse Jesus, aí sim poderia acusar, ok, eu não tenho outra solução, eu não tenho salvação possível. Mas nós temos Jesus. Sim. Então, há uma resposta. Há uma forma de nós alcançarmos essa salvação. E essa salvação é conseguida através de Jesus. Boa, David. Boa, David. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu tinha só mais uma coisa por acaso que eu acho que era importante dizer. Que era esta aqui. Portanto, tal como Adão e Eva foram excluídos do jardim do Éden, não é? Essa condenação é ser excluído do reino de Deus. O pecado é ser excluído da presença de Deus. O vínculo de amizade, isto é importante reter, que foi quebrado em Adão e Eva no Éden, agora apenas pode ser restaurado de uma forma. E essa forma também está escrita na palavra de Deus. Em João 15,14 diz, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Começa por obediência. Restaurar a amizade de Deus é se fizerdes o que eu vos mando. Não é? Nós, se formos se a Ana daqui a uns tempos casar, ou a Mariana daqui a uns tempos casar, não é? Vai convidar aqueles que são próximos, aqueles que são familiares, aqueles que são amigos. Não vai chamar alguém que eu desrespeite e que vai lá armar uma barracada, não é? Eu vou convidar quem? Os meus amigos, as pessoas que me são próximas. A condição que Deus estabelece, aquilo que foi iniciado como sendo uma rebelião por causa da desobediência, agora só pode ser restaurado com obediência. Nós, até no outro episódio, lembras de estarmos a ler 1 de João, nós dissemos, porque ele fala muito de amor, que amar a Deus é obediência. É tão simples quanto isso. Porque ele só espera isso de nós. Até porque, lá está, a relação, como o David estava a dizer, a relação foi cortada por causa da desobediência, então a relação só pode vir a ser restaurada através da obediência. Sim. De obedecer a Deus, aos princípios e às leis. Porque se tu queres ter parte comigo, Deus dá a escolha, Deus dá a liberdade para a pessoa escolher. Se tu queres ter parte comigo, então tens que obedecer a estes critérios. Sim. Tu tens que obedecer a estes mandamentos. Senão de maneira nenhuma tu vais poder entrar. Não entra pecado. Então, para tu poderes entrar, tens que obedecer. E aquilo que foi quebrado através da desobediência, agora só pode ser restaurado com a obediência. Mas por outro lado, se a pessoa não quer pertencer ao reino de Deus, então a pessoa é livre de escolher viver a sua vida da maneira que quiser. E nenhum de nós vai poder condenar aquela pessoa por exercer algo que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Aquela pessoa pode fazer o que quiser, desde que não comprometa também a minha liberdade. Tu tens a tua liberdade, vive a tua liberdade da maneira que tu quiseres. Se tu achas que Deus não é importante, nem tão pouco estás interessado em pertencer ao reino de Deus, tu vive a vida da maneira como tu quiseres. Mas não foi por falta da nossa parte de falar e de querer alertar para o perigo, não é? Dizer a salvação só se alcança através de Jesus e através do arrependimento, não é? Essa pessoa tomar a decisão, eu não quero ter nada a ver, quem sou eu? Quem sou eu para te julgar ou condenar ou dizer que tu não podes fazer isso? Não, tu tens essa liberdade, viva a tua vida da maneira como tu queres. Mas não é a melhor escolha, é a pior escolha possível e imaginária. A melhor escolha é escolher Jesus. Já agradeceu hoje por ter escolhido Já. Jesus?